uma pena que eu não tenha conseguido estar com vocês hoje. Eu tentei, inclusive tentei 2 vezes, mas a Azul cancelou meu voo 2 vezes, uma às 6 da manhã e outra 11 da manhã. E aí eu voltei aqui para minha casa e derrotado, né, resolvi conectar online. E também agradecer porque, enfim, pude participar, né, pela Data Privacy da construção desse evento, né, e para nós é um motivo de bastante alegria poder realizá-lo, né, e poder juntar pessoas com diferentes interesses, mas que estão juntos em muitas lutas e muitas causas, e promover uma articulação melhor do campo dos direitos digitais com o campo dos direitos do trabalho, por X social, né? Como disse a Helena, Data Privacy também faz parte da Coalizão de Direitos na Rede, e é uma angústia nossa, né, Helena, essa necessidade de melhor articulação, né? Então, quando tem um evento que executa essa articulação, como a gente está vendo hoje, é muito bom mesmo. Eu vou seguir um pouco na trilha do que a Karina e a Bárbara exporam tão bem. Eu vou até acelerar algumas partes que são dispensáveis da minha apresentação, né? Mas que tem um enfoque sobre a dimensão do trabalho plataformizado ou trabalho de dados, né, com relação à IA, que é um tema que a Data Privacy tem trabalhado bastante. Data Privacy é uma organização, né, que junta uma escola e uma entidade civil. Nessa entidade civil tem 28 pessoas trabalhando em diferentes áreas. Depois eu deixo as indicações para vocês conhecerem mais sobre a Data. Tem uma atuação grande com defensores públicos, a gente tem formado os membros da NPD, que estão executando um curso conosco, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Data Privacy também atua indiretamente, né, em alguns litígios no Supremo Tribunal Federal, e é uma entidade que tem uma orientação bastante jurídica, eu diria, né, do ponto de vista de incidência, e tem trabalhado bastante agora com esse tema do trabalho plataformizado. Eu vou expor alguns dados importantes da pesquisa que o Matheus Viana realizou junto com o professor Antônio Casilli. Casilli é um autor que eu leio bastante, a gente lê bastante na ONG. O Casilli tem um trabalho sobre a dimensão sociológica do trabalho plataformizado, né, que é essa dimensão específica do trabalho de clique, né, essas tarefas digitais que constituem um pouco da infraestrutura do trabalho de IA, que é invisível para os consumidores, mas que tem alguns elementos muito característicos, né, são fragmentários, são precários, são terceirizados, são de micropagamento, e geram esse fenômeno das fazendas dos cliques, né, esse tipo de produção, né, de trabalho imaterial que é bastante presente no sul global, né? Uma das grandes preocupações de países do sul global é justamente se tornar o celeiro desse tipo de trabalho, enquanto o dito trabalho de programação de códigos ou o trabalho de alta performance de IA fica concentrado nessas franjas do capitalismo imaterial. A pesquisa que o Matheus Viana coordenou com o Casilli e a Paula Turbaro, né, mostrou que no Brasil já são 50 plataformas de microtrabalho, né? Diferentemente da pesquisa da OIT de 2019, o microtrabalho brasileiro ele é feminino, né? 3 em cada 5 trabalhadoras são mulheres. Essas mulheres estão em condição de desemprego para além do microtrabalho, né? Não tem outra fonte de renda e tem uma renda mensal pequena, né? Bastante pequena. E é um tipo de trabalho que envolve anotação, treinamento de dados, ele envolve pesquisa de mercado, ele envolve impulsionamento para mídias sociais, né? São serviços de freelance. Como disse a Helena, né, do 20 conto, né, 20 pila, é esse fenômeno, né, que está se disseminando, desses tipos de plataformas de microtrabalho. E eles apresentam esse universo, né, onde que esse trabalho é intermediado, né? São várias as plataformas, né? Clickworker, Appen, OneForma, Lionbridge, Ganhar no Insta, Jizu, todo um universo, né, que precisa ser desbravado e conhecido, né, do ponto de vista da luta por direitos e esse tipo específico de trabalho que não só tem suas características próprias de plataformização, mas também tem essa dimensão do efeito que ele causa para as pessoas, né, que é um dos pontos mais cruéis, digamos assim. É um trabalho realizado por pessoas jovens, né? Então a pesquisa mostra a concentração aqui nessa faixa etária, né, dos 25 aos 34 anos, e bastante feminino, como eu disse, né? A pesquisa deles é importante para mostrar, acho que um dado que não é o dado da OIT, então tem uma especificidade aqui no Brasil. E o que essa pesquisa mostra, que acho que é importante ressaltar, né, que eles identificaram entrevistando, né, as pessoas que trabalham, a primeira, a exposição a muitos conteúdos violentos e danosos, né? Isso já é presente também em alguns casos de ações judiciais no Quênia, onde o trabalho de moderação de conteúdo e rotulagem de dados de moderação de conteúdo no Quênia é um trabalho extremamente danoso para a saúde mental.
né? Então, as pessoas ficam expostas à rotulagem de informação que, às vezes, é uma moderação de conteúdo de estupro de criança, né? Ou de é, um vídeo de ato de extrema violência. São trabalhos de incerteza e estabilidade, ou seja, a maioria vai trabalhar de madrugada, tem a questão do horário, né, onde esse trabalho é colocado à disposição e quando que ele é aceito. A falta de transparência e segurança, os bloqueios, né, aí entra o problema do direito de revisão, né, de decisão automatizada, um direito de devido processo em gerenciamento algorítmico, como disse a Helena, e o cansaço e falta de interação, ou seja, por design, né, são estruturas laborais onde não existe espaço de interação. E aí os trabalhadores vão buscar canais no Telegram ou outros canais, outras formas, né, de construção de solidariedade. E esse é um dos pontos que eu vou voltar no final da minha intervenção, porque é um dos pontos de intervenção jurídica, né? O direito pode e deve, na verdade, promover uma mudança nas arquiteturas de sistemas para justamente conter esse fenômeno de falta de interação. Já o fenômeno do trabalho plataformizado por aplicativos, que é onde a Karina entrou mais fortemente, né, é, é o tema que talvez tenha mais notoriedade pública no Brasil, em termos de debate público, né? Então, o trabalho de plataformizado por aplicativos a gente também analisou numa pesquisa recente, foi lançada em março, né, sobre a regulação desse trabalho plataformizado. A Karina explicou muito bem, porque ela fez parte desse processo. Essa pesquisa foi realizada com entrevistas de pessoas que participaram desse grupo em 2023, e ela também mostra alguns dos dados, né? Então, em termos de dimensão, o dimensionamento é enorme, né? Você está falando de um contingente populacional de pelo menos 1,5 milhão de pessoas que estão nesse setor, trabalhando majoritariamente com transporte particular de passageiros, né? Mas muitos também com entrega de comida e produtos. Eles estão com um ganho médio mensal, né, menor do que trabalhadores em mesma função, mas que não estão mediados por aplicativos, né? Ou seja, os entregadores que não estão nesse fenômeno específico, né? E tem variações significativas também, né, com relação ao ganho médio por hora trabalhada, né, das pessoas que estão ali, e tem também algumas distinções importantes entre, por exemplo, idosos que se aposentam e vão dirigir, em comparação com as pessoas que estão ali com 24 anos e dirigem, sei lá, 16 horas seguidas, né? Então, tem variações também do tipo de performance de trabalho a partir do próprio tempo disponível, mas é um retrato de um Brasil se precarizando, como disse a Helena, né? Perpassa todos os fenômenos, é talvez a porta de entrada de um processo de precarização muito maior, né? E é um prenúncio, né, para todos os tipos de trabalho, não só esses trabalhos que estão ali nas entregas. Agora, o que a gente olhou fazendo a entrevista e nessa pesquisa, né, do ponto de vista da estratégia de negociação do governo Lula e do modo como se chegou à proposta final, bom, do ponto de vista de estratégia, né, isso já é uma estratégia que já era promessa de campanha, né, vem de uma estratégia de colocar isso no anúncio do Dia do Trabalhador, tem uma série de tensões, interesses divergentes. Fazendo as entrevistas, né, conversando com as pessoas que participaram, o diagnóstico é de um conjunto de frustrações muito grandes, né, ou seja, entraves em questões básicas. Talvez a grande discussão que tenha sido resolvida seja o que a Karina já colocou, que é a proposta de uma dimensão tributária, né, que é o recolhimento do ISS, né, ali contribuindo para 7,5% e 20%, o INSS, na verdade, né? E a tentativa de uma nova categoria jurídica, que é uma espécie de derrota do campo clássico do direito do trabalho, como disse Helena, porque é a constituição de uma categoria jurídica de trabalho autônomo por plataforma, que reforça as teses que o STF tinha feito, analisando as leis do Temer, de uma espécie de campo autônomo que se abre a partir da introdução do trabalho terceirizado, né? Inclusive, as decisões judiciais sobre o trabalho plataformizado seguem muito a trilha do raciocínio jurídico de que não estamos mais no campo do direito público tradicional, da CLT, estamos no campo do direito privado, né? Ou seja, o Temer inaugura uma introdução do direito privado nas relações laborais que vai chegar à categoria do trabalho autônomo por plataforma, né? E aí se gera essa contradição, como disse a Helena, né? É um discurso de autonomia com direitos, mas não é o campo trabalhista clássico, né? É uma desistência, por assim dizer, da pauta trabalhista clássica, que vai gerar essa construção jurídica. Está ali, eu deixo em detalhes para vocês lerem depois e a gente voltar a discutir. Imagino que todos saibam bastante bem o conteúdo do PLP 12 de 2024. O que tem de limitações que é um ponto importante da pesquisa que nós fizemos? Primeiro, acho que tem uma ruptura que é um enfoque muito, assim,
arbitrário, né, em trabalhadores de 4 rodas, ou seja, tem uma inexistência de direitos e proteção jurídica aos trabalhadores de entregas de bicicletas, ou seja, é uma assimetria já explicitada na própria lei, né? E tem um problema jurídico muito severo do nosso entendimento, que você, ao mesmo tempo que você legaliza, né, a obtenção de dados de geolocalização e sistemas de avaliação desse trabalhador, né, do trabalhador autônomo de plataforma, isso não é contraposto a medidas mais protetivas sobre gerenciamento algorítmico. Na verdade, a parte de gerenciamento algorítmico da lei é muito ruim. Fala-se muito pouco sobre gerenciamento algorítmico nessa lei, muito pouco mesmo, né? São poucas regras sobre direitos de contestação de decisões automatizadas, e isso é muito pobre se você tomar como ponto de partida que o artigo 20 da LGPD não funciona. As pessoas não conseguem exercer o seu direito de revisão de decisão automatizada que está garantido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas que é apenas texto no papel, né? Isso não se concretiza na vida das pessoas e são centenas de ações judiciais que estão batalhando, né, contra processos abusivos e arbitrários de decisão automatizada. Bom, eu vou entrar no último ponto, que é o trabalho de dados em IA, né, que eu acho que um elemento importante da conversa, que é a discussão brasileira de uma legislação de IA tem um ponto oculto, que é o ponto de trabalho de dados, né? Tem algumas materiais que eu vou deixar de referência, depois eu passo esse PDF para todos vocês, porque nós já produzimos uma série de episódios da Docracia, que é o nosso podcast, para tratar desse PL, né? Não vou entrar na narrativa de como ele surgiu e toda a história dele, porque é bem longo, mas eu vou entrar direto num ponto que é o PL ele é omisso na problematização do trabalho fantasma, né? Esse conceito que é usado por uma autora chamada Mary Gray, né, que é o trabalho que é necessário para constituir poder computacional em IA. Sistemas de IA dependem de um tipo específico de trabalho, que é um trabalho de rotulagem de dados, é um trabalho que está numa camada invisível, digamos assim, do modo como a gente visualiza os serviços de IA, né? E ele é extremamente necessário e existente, e também terceirizado, né? Ele é terceirizado para países como Índia e como Brasil, né? Então, tem um texto muito importante, né, que fala: não seja tolo, né? Muito da IA é simplesmente terceirização, né? Porque é um trabalho que é um argumento importante de que a infraestrutura que dá força motriz a processos de IA da Amazon, de empresas como OpenAI e tantas outras, já é um arranjo de transferência do trabalho de rotulagem de dados para localizações como Nigéria, como Índia, como Brasil, onde esse trabalho de rotulagem de dados é feito e ele é basilar, ele é fundamental no funcionamento do produto de IA, né? Não existe produto de IA sem essa camada de trabalho, né, de IA, que é um trabalho de rotulagem de dados, esse trabalho de ghost work, né? Uma matéria muito importante do Maxwell Zeff, que saiu recentemente sobre a Amazon, mostrando um sistema inteligente chamado Just Walk Out, onde os clientes simplesmente poderiam pegar o produto e sair enquanto uma IA generativa registrava os recibos, mostrou que, na verdade, o sistema de IA automatizado era interligado a câmeras de vigilância nas lojas que produziam uma lista que eram repassadas automaticamente para um grupo de trabalhadores terceirizados na Índia que faziam o treinamento em tempo real das informações, né? Então, a provocação do Zef era: o seu caixa automatizado que dizem que é uma IA é alguém na Índia, né? E isso precisa ser visto, você precisa ser dito e explicitado, né? E essa é a dimensão do trabalho. Nós fazemos parte de um grupo chamado Partnership on AI, que é um grupo internacional, tem sede nos Estados Unidos. Uma das autoras que mais escreve nesse coletivo é a Sonam Jindal, que é uma colega nossa, e ela faz um trabalho muito importante sobre a dignidade do trabalho dos profissionais de enriquecimento de dados, né, que é uma agenda importante também do ponto de vista de transformações da indústria, ou seja, já é possível defender hoje, né, nas empresas de IA, um conjunto mínimo de direitos e garantias sobre dignidade no trabalho de enriquecimento de dados, no trabalho de rotulagem, no trabalho de dados em IA, que é necessário para poder construir esses produtos e serviços, né? As empresas não estão sendo pressionadas suficientemente para garantir um compromisso com esses elementos de dignidade no trabalho de dados. E esse é um ponto muito, muito falho, né, do ativismo, inclusive nos Estados Unidos. Um ponto que o PL brasileiro falha, e aí a minha conclusão, né, já que eu estou chegando nos 2 minutinhos finais, é que
O PL brasileiro de IA, na versão atual agora do substitutivo que está no Senado, né, do 2338, ele tem um enfoque quase que exclusivo em substituição do trabalho, mas quase não se fala sobre terceirização do microtrabalho e não se fala nada sobre condições dignas de trabalho de enriquecimento de dados que já existem. Tá? Então, ele é falho, ele afirma a proteção dos direitos dos trabalhadores como princípio, mas ele não detalha nada sobre condições de trabalho, ele não trabalha com a discussão de direitos de associação e redução do isolamento, direitos de contestação coletiva de decisões automatizadas, garantia desse on-demand coworking space, que é você criar um espaço, né, coletivo de trabalho imaterial, né, com documentos compartilhados, e também a portabilidade de sistemas reputacionais, que é uma demanda também trabalhista desses trabalhadores, né, de microtrabalho. Como referência, eu deixo as propostas sobre IA do CWA, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Comunicação dos Estados Unidos. Eles têm um documento muito legal de trabalho sobre a pauta, né, de negociação coletiva na introdução de sistemas de IA, né, garantindo esses direitos de proteção de dados pessoais, contestação de vigilância abusiva, automação injusta e ambientes inseguros. E aí, o que a Data Privacy tem defendido na coalizão e com os parceiros? Né? É que a gente tem, talvez, 4 frentes de trabalho importantes, né? Ou seja, aumentar essa troca entre direitos digitais e direitos do trabalho, fomentar a pesquisa empírica qualitativa. Sem pesquisa qualitativa, não dá para ampliar o nosso repertório de conhecimento sobre como é que se dá esse trabalho, né, de dados. Criar redes internacionais de solidariedade, então, o máximo que a gente puder juntar, né, ativismos diferentes, né, e contem conosco, porque Data Privacy está num grupo do Sul Global que tem parceiros na Quênia, na Nigéria, tem ativistas nos Estados Unidos, então dá para fazer um circuito de trocas, né, e fazer esse engajamento ativo na discussão da regulação de IA. É muito bacana, né, que a FENADADOS, CUT, todos tenham participado das cartas e se manifestado em defesa do PL de IA, mas dá para fazer mais. Dá para ir mais ainda no conteúdo, digamos assim, desses direitos digitais e direitos do trabalho. Então, acho que esse é um chamado para um trabalho coletivo que pode ser feito. É isso, obrigado.